Fala galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos falar de geometria e polaridade molecular, tá ok? Nós vamos começar, claro, a partir dos exemplos mais simples e no finalzinho desse tópico a gente vai chegar aos exemplos mais complexos, conseguindo analisar a geometria da minha molécula e obrigatoriamente conseguindo determinar se aquela molécula é polar ou é apolar. Então, tanto para casos mais simples quanto para casos mais complexos, no finalzinho de tudo a gente vai dar conta do recado, tá bom? Então, quando nós falamos em geometria, o que eu tenho que levar em consideração? A geometria é o arranjo dos átomos no espaço. Arranjo dos átomos no espaço, ok? Então, aqui nós vamos obrigatoriamente ter que levar em consideração duas coisas. Não é? Os elétrons presentes nas ligações, eles se repelem. Então, quando nós formos analisar domínios, então, uma ligação simples é um domínio, uma ligação dupla é um domínio, uma ligação tripla é um domínio, ok? É um conjunto de elétrons. Então, essas ligações no espaço, elas precisam se afastar o máximo possível. Por quê? Porque elétrons se repelem. Então, nós vamos ter que levar em consideração a distribuição, o arranjo que os átomos ali no espaço vão adquirir, de tal forma que a repulsão entre os elétrons presentes na ligação sejam as menores possíveis. Não só os elétrons presentes nas ligações. Em algumas moléculas, nós vamos também encontrar pares de elétrons que estão ali presentes, mas não são usados nas ligações covalentes normais. Esses pares de elétrons são chamados de pares de elétrons não ligantes ou pares de elétrons isolados. Então, nós vamos aqui levar em consideração o arranjo que os átomos adquirem no espaço, mas sempre levando em consideração que tudo isso é consequência da repulsão entre os elétrons ligantes e não ligantes presentes na minha estrutura. Combinado? Então, a geometria ela leva em consideração isso. E aí nós vamos trabalhar com exemplos mais simples em relação à geometria e depois, no finalzinho desse tópico, a gente vai trabalhar com alguns exemplos que a gente tem que levar em consideração mais coisas. Tá? Então, a geometria seria assim definida e a polaridade da minha molécula. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre moléculas polares e moléculas apolares. Como ali identificar se uma molécula é polar ou se uma molécula é apolar dentro de um exercício. Eu tenho a minha estrutura, eu bato o olho, opa, o que levar em consideração para que a classificação seja dada? Tá bom? Primeiro, o que vai ser essa tal polaridade? Quando nós falamos que uma molécula é polar, isso quer dizer que na sua estrutura existe em alguma região uma maior concentração de carga negativa, caracterizando, portanto, um polo negativo, e há também na sua estrutura uma região com deficiência em elétrons, o que vai caracterizar, portanto, um polo positivo. Então, uma molécula polar, ela tem polos, tá bom? Enquanto uma molécula apolar, a princípio, ela não tem polos, tá bom? Então, nós vamos aqui falar um pouquinho mais sobre o fato de termos polos ou não, ou de induzir polos nas interações intermoleculares, um pouquinho mais para frente, tá ok? Agora, como identificar se uma molécula vai ser ou não polar? Então, a polaridade ela seria para a gente a resultante dielétrica da molécula. Dielétrica da molécula, ok? Então, se houver resultante, a molécula, claro, ela é polar. Se não houver resultante, a molécula é apolar, tá bom? Agora, falando-se em geometria e polaridade, na parte prática da coisa, que é o que nós aqui vamos ter que dar conta de fazer. Pegar uma fórmula qualquer, HCN, montar a estrutura a partir dos conceitos de Lewis e montar a partir de agora com a geometria adequada e conseguir determinar se aquela molécula que eu montei vai ser polar ou apolar. Então, para a gente, o que vai servir de ferramenta para que eu bata o olho e saiba se uma molécula é polar ou não? Isso vai te ajudar muito, tá
bom? Então, uma molécula polar. Como é que nós vamos caracterizá-la, tá bom? Uma molécula polar, nós vamos aqui identificá-la pelos seguintes princípios, ó. Ela não apresenta simetria ou, esse ou, ele é condicional, uma coisa ou outra precisa ser atendida, tá bom? Ela não apresenta simetria ou tem elétron sobrando no átomo central, ok? Então, no átomo central, quando, claro, ele existir. Opa, deu certinho, tá bom? Então, isso pra gente vai ser uma molécula polar. Ou ela não tem simetria, ou, caso tenha, elétrons vão estar sobrando ali no átomo central. São os elétrons não ligantes, ok? E eu tenho aqui também a caracterização de uma molécula apolar, tá bom? Então, como identificar se eu sou ou não apolar? Bem, aqui ela apresenta simetria, ok? Eu preciso, não é, encontrar um plano de simetria na minha estrutura. Ela apresenta simetria e esse E é adicional. Então, é uma coisa e outra ao mesmo tempo, tá bom? Então, ela apresenta simetria e não sobra elétron no átomo central, ok? Então, eu preciso, nesse caso, atender aos dois fatores ao mesmo tempo, tá? Quando nós formos, depois de geometria e polaridade, falar das interações intermoleculares, eu vou caracterizar, não é, as moléculas polares e apolares quanto ali a distribuição da densidade eletrônica, tá bom? Então, não vou falar disso nesse momento, vou falar disso mais à frente. Então, as moléculas polares, não é? Elas têm uma distribuição heterogênea da densidade eletrônica. As moléculas apolares, a princípio, elas têm uma distribuição homogênea da densidade eletrônica. Tá bom? E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre a indução dos polos, como acontece, isso vai vir à frente. Por enquanto, eu quero bater o olho na minha estrutura, não é? Desenhada de forma adequada e determinar só nesse momento se ela é polar ou apolar. Ponto final, tá bom? O que vai caracterizar o fato de eu ser polar, de ser apolar, o que isso vai, né, ter como consequência no meu comportamento, nós vamos falar em interações. Então, vamos lá, tocando o barco, ok? Então vamos começar, a partir de agora, a desenhar as nossas estruturas e determinar, não é, para cada exemplo, se eu sou ou não polar com a geometria adequada, tá bom? Então, vamos lá, tocando o barco, nós vamos aqui evoluir, não é, dentro da parte dos exemplos mais simples, depois eu vou trabalhar geometrias mais complexas e exceções, inclusive, à própria regra do octeto, que é a nossa referência, mas nesse momento eu vou passar de linear até tetraédrica com exemplos mais simples, para que a gente possa ali compreender o que tem que ser feito. Depois a gente expande isso para casos mais difíceis. Então, a primeira análise que a gente vai fazer aqui, ó, nós vamos analisar aqui, ó, para dois átomos se ligando, ok? Então, nós vamos começar com moléculas diatômicas. Então, dois átomos aqui ligados, apenas dois átomos. E aí, eu vou para o primeiro exemplo. Ó. Exemplo 1. Eu vou pegar a molécula do hidrogênio, tá? Isso aqui é o gás de hidrogênio, a molécula H2. O átomo de hidrogênio é o H, a molécula de hidrogênio é H2, tá? Então, quando eu bato o olho nesse índice, esse índice me diz que eu tenho dois hidrogênios ligados. O hidrogênio só faz uma ligação covalente, ele está na família 1A, não é? Em termos de distribuição eletrônica, tem um elétron de valência e ao compartilhar um elétron, ele fica igualzinho ao hélio, que é o segundo elemento na tabela, que é o gás nobre.
tá ok? Então, aqui, o que nós temos? Né? Já levando em consideração que trabalhamos um pouquinho de Lewis, eu sei que o hidrogênio tem um elétron, né? O outro hidrogênio tem um elétron também, e esses átomos eles vão se aproximar para que a ligação covalente entre eles seja formada. Não é? Já vimos ligação covalente quando não é? Aqui já estamos. Então, nós vamos aproximar esses dois átomos. O que nós vamos ter como resultado é o compartilhamento, olha lá, o compartilhamento desse parzinho de elétrons pelos dois hidrogênios, ok? Então, nós vamos ter aqui, ó, o átomo, deixa eu apagar essa setinha só por enquanto, esse átomo da esquerda, esse átomo da direita, eles vão aqui, ó, sobrepor as suas eletrosferas, ok? A fim de produzir uma ligação covalente do tipo sigma, porque a sobreposição ela é frontal, tá bom? Então, os mesmos conceitos de sigma e pi que a gente carrega para a química orgânica, a gente carrega também para a inorgânica, tá legal? Então, aqui a ligação entre eles é formada. Agora, vamos para a parte mais direta. Na hora de representar essa estrutura do hidrogênio, nós representamos assim, ó, os dois hidrogênios, ok? Um tracinho, cada traço é um par de elétrons, nós já sabemos, e a molécula do hidrogênio está representada aqui para a gente, ó, tá bom? Então lá vamos nós. O que eu posso, aqui, batendo o olho nessa estruturinha, determinar sobre a sua polaridade? Quando eu analiso essa molécula do hidrogênio, de cara, eu percebo que existe aqui, ó, um plano de simetria. Eu consigo cortar essa estruturinha, essa molécula, em duas partes o quê? Iguais. A parte da esquerda é igualzinha à parte da direita. Então, se há simetria, a minha molécula é, de cara, apolar. Combinado? É isso que eu tenho que levar em consideração. Ok? Agora, vamos para o próximo exemplo. Exemplo 2. E aqui eu vou trabalhar com o HF. Ok? Então, vamos lá. Mesmo esqueminha que, ó, o H tem um elétronzinho, o F está na família 7A, tem 7. Então, ó, eles vão compartilhar. Aqui eu vou circular, mas é só por questão didática, tá bom? Então, aqui, ó, esse parzinho aqui, ó, vai ser compartilhado entre eles. De tal forma que nós vamos ter no final H tracinho F, ok? Não vou nem representar esses elétrons que estão sobre o flúor, porque eles não vão me interessar, tá bom? Então eu tenho a estruturinha do HF. O que eu consigo determinar quanto à polaridade? Eu aqui, ó, percebo que para essa moléculazinha do HF, eu tenho o meu plano traçado e... Opa! A parte da esquerda é diferente da parte da direita. De cara, essa é uma molécula o quê? Polar para a gente, tá bom? Então, é assim que nós vamos caracterizá-las por enquanto. Sendo que o átomo mais eletronegativo aqui, que é o flúor, ele vai caracterizar, portanto, o meu polo negativo. E o hidrogênio vai caracterizar o polo positivo, ok? Por quê? Porque o flúor, ele atrai mais elétrons para si. Então, nessa região, eu vou ter uma maior concentração de densidade eletrônica, vou ter uma densidade eletrônica maior se comparada ao hidrogênio, tá? Isso é uma molécula polar. É uma molécula no qual eu tenho uma distorção ali da densidade eletrônica, fazendo com que, de tal forma, exista uma região com mais e uma região com menos elétrons. Então, sobre o flúor, nós vamos ter uma concentração maior de cargas, tá? Então, nós temos aqui o polo negativo, polo positivo. Isso aqui é delta, tá? É um Szinho com a perninha puxada, tá bom? Então, isso vai significar polo pra gente. Então, nós temos que, vamos lá, dois átomos se ligando. Se esses átomos forem iguais, a molécula é apolar. Ponto final. Se eu tenho dois átomos se ligando e esses átomos forem diferentes, a molécula vai ser o quê? Polar. Tá bom? Então já estou te dando a parada, ó, pronta. É só fazer isso.
Depois, como eu disse, né, até falei um pouquinho aqui, mas eu vou conceituar melhor molécula quanto à polaridade, a nuvem eletrônica mais tarde, tá ok? Nesse momento eu quero saber desenhar, saber determinar se é polar e a geometria. Então, tá feito, ó, polar e apolar. Agora, sempre que você tiver só dois átomos, gente, se ligando, um se ligando ao outro, qual a geometria, qual a distribuição desses dois átomos no espaço? Se eu tenho dois átomos se ligando, gente, a única forma, né, de eu analisar a distribuição deles é em forma de linha. Vocês concordam comigo? Então, né, dois átomos se ligando, a geometria ela sempre vai ser linear, ok? Ou, muitas vezes, a gente encontra também uma geometria digonal, combinado? Então, linear ou digonal vai ser sempre a geometria quando dois átomos estiverem ali presentes dentro da minha molécula. Ponto final. HCl, HBr, HI, O2, H2, N2, Br2, Cl2, todas elas são moléculas lineares. Fechado? Então, é isso que a gente tem aqui quanto à primeira parte. Agora, claro, vamos para a segunda, na qual nós vamos trabalhar não mais com dois, mas com três átomos de agora em diante. Tá bom? Então, partiu, lá vamos nós. Letra B, para a gente expandir um pouquinho, né, esses conceitos. Agora, claro, nós já vamos ter um pouquinho mais de informações, tá? Então, vamos lá, aqui ó, letra B. Deixa eu fazer uma coisinha. Deixa eu matar esse título aqui, porque ele me dá um espaço precioso. Então, aqui ó, letra B. Para 3 átomos se ligando. Então, nós vimos para 2, vamos ver para 3, para 4 e para 5. E aí a gente acaba essa parte, né, inicial e vamos para os outros casos, né, onde eu vou trabalhar algumas coisinhas a mais. Então, para 3 átomos se ligando, ou melhor dizendo, de agora em diante, de 3 para frente, eu tenho que analisar uma outra possibilidade. Pode ser que sobre, pode ser que não sobre elétrons sobre o átomo central. Se eu tenho 3 átomos, de agora em diante, existe um átomo no centro, não é verdade? Quando eu tenho 2, não. Mas quando eu tenho 3, um átomo no centro passa a existir dentro da minha estrutura. Então, aqui nós já vamos restringir essa análise. Aqui, ó, primeiro caso, não sobra elétron no átomo central, ok? Então, essa aí pra gente vai ser a primeira brincadeira nesse sentido. Então, vou para 2 exemplos da mesma forma, tá? Exemplo 1. E aqui eu vou trabalhar os casos clássicos, tá? Nós vamos, primeiramente, falar do CO2, tá bom? E aqui, gente, eu preciso, claro, trazer algumas informações que já foram trabalhadas. O carbono está na família 4A, então ele faz 4 ligações, não é verdade? O oxigênio está na família 6A, então ele faz 2 ligações. Então, como determinar qual vai ser para a gente o átomo central na minha estrutura? O átomo central é o que faz mais ligações, tá bom? E aí, mais tarde, quando o número de ligações for o mesmo, eu vou introduzir mais um pedacinho para vocês. Então, aqui ó, nós temos o carbono, que faz 4 ligações, e eu tenho o oxigênio, que faz 2 ligações. Então, o carbono vai ser o átomo central para a gente, tá bom? Então, vamos lá, por partes, ok? Calma. Ó, um rabisco. O carbono, ele tem 4 elétrons. Na forma de Lewis, a gente espalha os elétrons em torno do átomo, certo? Agora, vamos começar já, a partir desse momento, a fazer algumas coisas um pouquinho mais requintadas, tá bom? Nós vamos, de agora em diante, começar a analisar também, né, como espalhar esses elétrons em torno do átomo na hora de desenhar.
Então, vamos lá, aqui, ó, prestando atenção na hora de distribuir esses elétrons. Já que o carbono tem que se ligar com 2 oxigênios, vamos lá, aqui, ó, na lógica. O carbono tem que fazer 4 ligações. Ele vai se ligar com 2 oxigênios. Cada oxigênio faz 2 ligações. Então, eu vou pegar um oxigênio e vou me ligar ao carbono. Aqui, ó, pum, no ar. Ou seja, o oxigênio fez 2, o carbono fez 2. Ok? Só que tem mais um oxigênio. Ok? E o oxigênio que tem a mais vai fazer 2 ligações também. Então, ele vai se ligar no carbono. De tal forma que os 2 oxigênios vão fazer as 2 ligações e o carbono vai fazer as 4. Então, já vamos começar, nesse caso, a elaborar a estrutura de tal forma a espalhar ao máximo as ligações no espaço, tá bom? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, carbono, já que eu tenho que espalhar e cada oxigênio vai fazer 2 ligações com carbono, já vamos começar a desenhar dessa forma, aqui, ó, carbono, pus um parzinho para cá, carbono, pus um parzinho para lá, de tal forma que os oxigênios vão se afastar o máximo possível. E aí eu vou ligar, olha aqui, ó, percebam, oxigênio tem 6, olha lá, 6 eletrõezinhos, o outro oxigênio também tem 6, e vocês, deixa eu usar o vermelho aqui para ficar mais fácil, aqui, ó, vocês estão percebendo que aqui, ó, o oxigênio tinha, né, 6, agora tem 8. O oxigênio que tinha 6, agora tem 8, a partir do compartilhamento. Não é? E o carbono que tinha 4, ele ganhou 2 desse oxigênio no compartilhamento e ele ganhou 2 desse oxigênio no compartilhamento. De tal forma que aqui todo mundo atingiu o octeto, que era a minha finalidade. Tá bom? E eu estou, nesse caso, ao desenhar o meu composto, eu estou afastando ao máximo essas 2 ligações. Não é? Eu tenho 2 ligações, calma. Por quê? Eu tenho uma ligação dupla e outra ligação dupla. Tá? Eu estou levando em consideração o domínio. Então, a dupla são 4 elétrons. Então, eu tenho uma ligação dupla, tá bom? Então, eu tenho 2 duplas e estou afastando-as ao máximo no espaço, de tal forma que esses elétrons e esses, né, se afastem o máximo possível e a repulsão entre eles seja a menor possível também. E, portanto, vamos para os tracinhos, que é mais fácil para a gente. Aqui, ó, oxigênio, dupla, carbono, dupla, oxigênio, tá bom? Então, o restante dos elétrons nós aqui não vamos representar. E na hora de eu analisar a polaridade, na hora que eu pego essa moléculazinha, né, e corto ela aqui, ó, pum, o que eu percebo? O lado da esquerda e o lado da direita são absolutamente o quê? Iguais. Isso quer dizer que a minha molécula é apolar. Combinado? Então, essa é uma molécula apolar. Beleza. Agora eu vou para o exemplo 2. Ó. E aqui já vamos também usar a maldade. Nós vamos trabalhar o HCN. Ok? Nesse caso, o carbono ele faz 4. A gente já sabe disso, não é? O hidrogênio, tadinho, só faz uma ligação. É o que dá. Não dá para falar mais, né? E o nitrogênio, nesse caso, ele faz 3 ligações, tá bom? Então o carbono vai ser o central. Então vamos lá, vamos começar a pensar em algumas coisas. O carbono tem 4 elétrons. O hidrogênio só faz uma ligação. Pá, pum, ok? Beleza. O carbono tem que fazer mais 3. E o nitrogênio também faz 3. Então o carbono com o nitrogênio, eles vão fazer o quê? Uma tripla. Faz sentido? Então eu já começo a prever isso, para eu não ficar desenhando muitas vezes a forma de Lewis feia, né? E tendo que apagar de novo. Então, ó, o carbono, eu vou colocar um elétronzinho para cá, por quê? Porque ele vai usar esse elétron para se ligar ao hidrogênio. E já que ele vai fazer uma tripla com o nitrogênio, eu vou aqui, né, colocar os 3 elétrons à direita. Então percebam que, ó, o carbono fez uma ligação com o hidrogênio e o carbono, usando 3 dos seus elétrons, né, aqui compartilhou 3 elétrons com o nitrogênio e vice-versa. Então, de tal forma que o H tem 2, conforme é necessário, o nitrogênio tem 2, 5, agora tem 8, uhul, legal, e o carbono tinha 4,
passa a ter 8, conforme o necessário. Então a gente aqui já pode até prever como espalhar os elétrons na hora de montar tudo isso. E eu tenho duas ligações, uma ligação simples e uma ligação tripla. São dois domínios, não é? De tal forma que eu tenho que afastar esses conjuntos de elétrons ao máximo. Então, eu pus um para cá e um para lá, não é? De tal forma que aqui o ângulo, não é, seja o maior possível, nesse caso um ângulo de 180 graus. Quando eu desenho essa molécula, eu tenho isso aqui, ó, o HCN, beleza? E eu percebo que, em relação à polaridade, ao cortar essa estrutura sobre o carbono, não é? Sobre o central nesse caso, eu percebo que a parte da esquerda e a parte da direita são diferentes. Isso quer dizer que a minha molécula é polar. Combinado? Então é isso que eu tenho que fazer. Beleza? Olha só. 3 átomos se ligando. Não sobrou elétron no átomo central. Estão vendo que o central é o carbono. Não tem elétron sobrando. Todos os elétrons foram usados nas ligações. Tá? Então, 3 átomos se ligando. Se não sobrar elétron no átomo central, se eu cortar e for simétrico, é apolar. Se eu cortar e não for simétrico, é polar. Tá bom? E aqui nós vamos ter qual geometria? A geometria linear. Então, não é? sempre que eu tiver 3 átomos e não sobrar elétron no central, de cara a geometria linear. Fechado? Então, tanto, por exemplo, um polar, quanto, por exemplo, 2 apolar. Beleza, gente? Então, é isso que eu tenho que fazer ao analisar geometria, polaridade, nesse momento. Tá ok? E aí, claro, à medida que o tempo for passando, a gente vai se especializando e ficando mais bem treinado em tudo isso, tá? Vocês sabem da importância disso ao analisar a interação intermolecular. Saber montar, saber se a molécula é polar ou não, para que a gente consiga detonar em outras coisas para frente. Beleza? Então, fechamos aqui, não é? Esse pedacinho e nós vamos dar sequência trabalhando agora com 4 átomos. Beleza? Então, é isso. Boa aula para vocês. Até mais.